das duas versões. Então tá, vamos. Nosso pessoal já tá frenético na senha, gente. Calma, vai chegar daqui a pouquinho. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre a aula de hoje. E a gente vai, então, só para dar aquela retomada, a gente vai continuar tentando seguir aquele esqueminha de ter um bloquinho de aula mais contínuo, mais diretão. A gente vai fazer uma pausa. Desculpa, gente. A gente faz uma pausa para trocar de assunto. No final da aula, a gente bate um papo com as perguntas que vocês mandarem no slide ou aqui no chat. E aí, aí a gravação ela vai ficar bem lisinha. A gente bate um papo, eu paro de gravar, a gente faz aquela pausa, vem para o segundo bloco e a estrutura se repete. Beleza? Então, vamos lá. O link para os slides de hoje é esse que está na tela aqui de vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, tá lá. Em caso de dúvidas, #complexos, esse QR Code, vocês podem mandar lá. Daqui a pouquinho a gente para e responde essas dúvidas, tudo bem? Eu vou deixar um tempinho aqui na tela para para vocês poderem acessar. Se alguém puder depois mandar o link direitinho lá no chat, eu agradeço. E acho que uma altura dessa já deve ter rolado. Então vamos seguindo. O que a gente vai começar a falar hoje? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre Docker e Docker Compose. Esse é o tema desse primeiro bloco de aula aqui, tá bom? Eu já faço um disclaimer. A gente está entrando numa sessão de ferramentas. Essa é uma aula de uma ferramenta, ou na verdade de duas ferramentas. Eu não cheguei em nenhum formato que eu ficasse perfeitamente satisfeito com como ensinar essa ferramenta. Então, a aula vai ser bem baseada em slides. E o meu pedido mais forte do que tudo nessa aula é que, acabando a aula, peguem os slides, rodem, instalem as coisas que vocês precisarem, rodem os comandos que vocês aprenderam aqui com os slides, vai estar tudo documentadinho, para ver como é que fica o feeling de vocês. E depois a gente pode continuar mandando dúvida no Discord. Isso aqui provavelmente é um assunto que dá para a gente falar, vai ter descoberto ao longo do semestre inteiro, tá bom? Sobre Docker e Docker Compose. Então, a ideia realmente hoje é dar um panorama sobre como mexer, e vocês terem talvez esse primeiro feeling. Depois a gente vê como que isso vai amadurecendo e a gente vai tentando amadurecer junto esse conceito. Então, a agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre containerização, que é um termo aí que vocês vão entender o que é. Depois a gente vai falar as primeiras interações com containers, a gente vai aprender a mexer um pouquinho com o Docker. Depois a gente vai criar os nossos próprios containers. Então, no primeiro passo, a gente vai mexer com containers que já estão meio que prontos. Eu estou forçando um pouco a barra, vocês vão entender daqui a pouco. Depois a gente vai criar os nossos próprios, que são mais adequados para o que a gente vai fazer. E no final, a gente vai gerenciar múltiplos containers de uma única vez, para tentar facilitar um pouquinho o dia a dia de desenvolvimento. Então, legal. O que é essa palavra containerização, né? Esse é o assunto dessa primeira sessão. Containerização é uma técnica de virtualização, semelhante ao uso de máquinas virtuais, que eu imagino que vocês todos conheçam, só que ela é caracterizada pela pequena camada de indireções. Enquanto uma máquina virtual ela tem bastante indireção, bastante abstração no meio, a ideia é que você tenha, com a virtualização, um pouco menos. A gente já vai falar um pouquinho mais. Mas por que se faz isso, né? Bom, uma das principais questões é o isolamento da infraestrutura física. Quando você está trabalhando num esquema de um container, o seu container está criando uma abstração em cima da sua máquina física, da sua infraestrutura física, e com isso você está isolado do que pode acontecer nessa infraestrutura. Ou seja, um container roda em qualquer lugar, não tem mais aquela coisa de na minha máquina funciona. Um container bem configurado, se estiver rodando na sua máquina, vai rodar na máquina do seu colega de trabalho e vai rodar também na sua infraestrutura de nuvem quando você estiver disponibilizando seu serviço online, tá bom? Então, isso aqui é justamente esse ponto de garantia de reprodutibilidade. Eu gosto desse ponto justamente porque quando a gente fala em ciência da computação, é muito importante que a gente garanta a reprodutibilidade. Desculpa, distraí porque eu tô achando que vai acabar a luz aqui em casa. E quando a gente fala em ciência, principalmente em computação, é importante que a gente garanta a reprodutibilidade, e essa é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar com isso, porque você tem um ambiente isolado,
que você consegue configurar ele com quantidade de acesso de HUD, processamento, de networking, você deixa tudo configurado de modo que se rodou de uma característica num lugar, no outro lugar vai rodar exatamente igual. Tá certo? E ele é um ótimo auxílio aí, então, para usar a containerização, é uma ótima técnica de auxílio para desenvolvimento, para entrega e para execução de programas. Então, eu já mencionei um pouquinho dessas características, mas é isso. Se você está desenvolvendo em times, e hoje em dia quase todo mundo desenvolve em times, não existe mais aquela coisa do único responsável pelo software. Desenvolvimento é uma atividade coletiva hoje em dia. É importante que você tenha essa coisa que o seu código pode rodar em diversos lugares, em diversas máquinas, tá certo? Só fazendo uma comparação aqui sobre o Docker especificamente com relação à máquina virtual. Então a gente pode dar uma olhada na infraestrutura, a gente tem essa camada em comum. Logo em cima, no Docker, você tem um sistema operacional que a gente chama de hospedeiro, de host. Em cima tem a biblioteca do Docker, que gerencia todas as requisições entre que você precisa falar do SO com a sua aplicação. E por cima você coloca suas aplicações containerizadas, ou seja, isoladinhas dentro de um container. Tá certo? Quando a gente está falando com uma VM, que é isso que está aqui na direita, a infraestrutura é comum, porém, em cima você precisa ter uma camada que é um supervisor, um hypervisor, e aí a sua aplicação, ela na verdade roda em cima dessa tal máquina virtual que tem um sistema operacional visitante inteiro, ou quase inteiro, né, com bastante coisa. Então, essa imagem eu acho que ela é bem feliz na representação, porque realmente a pilha, você pode ver aqui que com a VM ela fica mais alta. Isso não é necessariamente 100% dos casos, porém, esse é o feeling que se tem quando você está usando uma estratégia de containerização e não uma de virtualização com máquina virtual, tá bom? Então, esse é o panorama do que é o contexto no qual a gente vai trabalhar essa ferramenta aqui hoje. E agora vamos falar então um pouquinho sobre as primeiras interações com containers, tá bom? Pessoal, se quiser, que tiver aqui na aula síncrona, quiser ir acompanhando, jogando os comandos, eu acho que dá tempo de rodar os comandinhos se vocês estiverem com a ferramenta instalada. Mas se não, realmente fica aí a recomendação para vocês, depois da aula, rodarem tudo que os slides já estão disponíveis. Então, primeiras interações. Primeiro comando que a gente vai rodar um servidor HTTP dentro do Docker, tá bom? Esse servidor HTTP é o Nginx, eu escolhi ele porque ele é ridiculamente simples, você consegue pegar uma imagem dele e já sair rodando, é super fácil de configurar. E, por padrão, ele serve na porta 80 da infraestrutura que ele estiver rodando. A porta 80 é a porta convencional, a porta padrão para o protocolo HTTP, por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Então, se a gente tiver o Docker instalado, talvez vocês precisem aqui usar o sudo na frente, na instalação tem explicações sobre isso. Vocês vão rodar Docker Container Run. Essa contrabarra aqui no final das linhas é só para não ficar uma linha que é uma ripa muito compridona, que ia ficar ruim de colocar no slide, então eu coloquei uma quebra de linha, mas na verdade é como se você estivesse seguindo o comando normal. Docker Container Run no seu terminal, --name para você dar um nome para o seu container, certo? E aí você está dizendo o que seu container vai ter que rodar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que significa esse Nginx 2.0 Alpine aqui, tá bom? Aí você vai rodar, você vai ver no seu terminal que vai estar tudo bem, ele vai te dar uma mensagem de que está pronto para aceitar conexões, e você fala, bom, está rodando na minha máquina, eu sei que é na porta 80 por padrão, então eu vou acessar o meu localhost na porta 80. E aí você acessa e fala, bom, não é possível acessar esse site, aí o localhost foi recusado. Se vocês tentarem seguir esses mesmos passos, vocês vão ver, a menos de alguma otimização de configuração de Docker, vocês vão ver que vai dar exatamente esse mesmo problema. Você fala, poxa, não está funcionando, o que aconteceu? Né? A grande questão é, o Docker, por padrão, quando você roda um container, ele é diferente da sua máquina. Então o seu Nginx está rodando na porta 80 do seu container, que não é a mesma porta 80 da sua máquina. Você precisa fazer alguma outra estratégia. Então, o que você faz? Deixa eu até garantir que está tudo rodando. O que você faz? Eu vou acessar o container para ver se internamente ele está rodando. Então, lembrando, é este ambiente isolado que eu estou falando, tá bom? Com o meu container, com esse comando anterior aqui, rodando em um terminal, abre uma nova janela do terminal, e roda esse outro comando, ou seja, roda um Docker Container Exec. Esse container exec, em vez de ele botar um container para rodar, ele pega um container que já esteja em execução. Então você vai dizer qual que é o seu container. É o my_nginx, que você passou aqui no name, my_nginx, certo? Então você vai falar, eu quero rodar um comando lá dentro, eu quero rodar um shell lá dentro. Mas eu quero rodar de uma maneira iterativa. Então por isso que tem essa flag -it.
porque senão ele vai abrir e vai rodar o shell lá dentro, mas ele não vai aceitar nenhum tipo de comando e ele vai acabar essa execução do shell instantaneamente. Então você abre um terminal interativo dentro do seu container. E aqui eu botei um print do meu terminal aqui, emulando essa situação. Em uma aba eu estou rodando aquele outro comando que disparou o container, que eu botei o container para rodar, e aqui eu estou rodando esse comando que é para executar alguma coisa dentro desse container que está rodando na outra aba. Então tá lá, ele liberou aqui um terminal para mim, e eu rodei um curl localhost, para ver se realmente estava funcionando. E se estiver funcionando, esse curl vai fazer, às vezes, ali da minha requisição no navegador. E eu recebo aqui um HTML e tal, todo bonitinho. E aí ele fala aqui, ó, if you see this page, the Nginx web server is successfully installed. Ah, legal, então beleza, tá funcionando, dentro do container tá funcionando. Mas que uso que eu tenho para um container que roda um servidor web que só funciona dentro desse container, né? O servidor web é, por definição, para rodar para o mundo, né? Então, o que eu faço? Eu vou primeiro parar tudo e aí a gente vai entender como é que vai ser os próximos passos. Como é que eu faço para encerrar esse container que eu estava rodando? Primeiro eu trouxe aqui uma imagem que ilustra o ciclo de vida de um container Docker, tá bom? Então, o container você pode criar ele. Quando você cria, você pode dar um start e ele vai direto para esse estágio de rodando, que era como estava o nosso container. Teoricamente, neste momento, se você estiver rodando passo a passo os comandos, nesse momento seu container ainda está rodando. Por quê? Quando você faz um Docker Container Run, ele cria um container para você e roda. Então ele faz esses dois estágios de uma única vez. Quando você está com ele rodando e ele continua rodando, você pode fazer algumas ações do tipo fazer um restart, fazer um stop ou fazer um pause. Ou fazer um kill, né? Eu, pessoalmente, nunca fiz nenhum pause, mas então é difícil de eu comentar sobre isso. Mas o restart é comum e o stop também. Então o que eu faço para realmente apagar o meu container? Eu primeiro preciso parar de executar ele. Então naquele terminal, ou você pode até abrir uma nova aba, você pode rodar um Docker Container Stop My Nginx. Então você está passando o nome do container que você quer parar. E aí quando você fala para parar, ele sai desse estado de running e vem para esse estado de stopped. Beleza? Mas ele ainda existe, ele é um container que vocês podem ver pelo ciclo de vida aqui, pelo fluxo, que se você der um restart, talvez exista então esse comando, você já pode assumir que existe, um Docker Container Restart, my Nginx, e aí ele recomeça o seu container, né? Mas se eu quiser, a partir do stop, apagar ele de fato e encerrar qualquer histórico dele, eu posso dar um Docker Container RM, que aí ele não vem nem para o kill, ele vai para, teoricamente, um estado inexistente, que não está representado aqui nessa imagem, tá bom? Então, os dois comandos, Docker Container Stop, Docker Container RM. O stop ele só para de executar, o RM de fato apaga o seu container, tudo bem? Isso a gente vai rodar em alguns momentos durante a aula, e eu vou falar que é o conjunto de comandos para fazer um cleanup, um tear down, enfim, uma limpeza do nosso sistema. Isso é super importante porque vocês vão ver quando vocês começarem a mexer com Docker que é super comum você descobrir que você está com um container que ele está criado, que seja, ou até rodando, há tipo 6 meses na sua máquina. Quando vocês estiverem mexendo com Docker, vocês vão ver que isso é comum. Então, beleza. Agora, como é que eu faço para o Nginx rodar no Docker e isso ser útil? Né? Ou seja, funcionar como servidor web, pelo menos para minha máquina local, né? Porque ele estava isolado dentro do container. Então, os containers têm as suas próprias portas e eu posso vincular essas portas do container com portas na minha máquina host. E aí, o que eu fiz? Eu fiz basicamente o mesmo comando de antes, que era o Docker Container Run, passando o my Nginx, só que eu passo essa flag aqui, menos publish. E aí eu passo uma opção para ela de portas. O que eu estou dizendo aqui? Vincula, basicamente, a porta 80 do container, que é ela que está à direita do 2 pontos, com a minha porta 8080. Para eu não ter que precisar me preocupar com nada, eu joguei uma porta arbitrária não é um valor muito alto, é um valor intermediário ali, para fazer esse vínculo. E aí eu mandei rodar o mesmo tipo de container, que é aquele Nginx Alpine. Com esse comando agora, eu posso acessar o meu localhost na porta 8080, que não é mais o padrão web, mas é o padrão HTTP, porque eu mandei jogar na porta 8080 da minha máquina,
E agora, se eu acessar o localhost na minha máquina com a porta 8080, ele vai dar aquela mesma mensagem que a gente já tinha visto quando a gente deu um curl lá dentro do container, tá certo? Fala, if you see this page, the Nginx web server is successfully installed. E beleza, tá funcionando. Então agora eu tenho, com sucesso, um container rodando um servidor HTTP dentro da minha máquina. Isso está vinculado, eu consigo acessar e conversar com esse cara. Legal. Mas como é que eu ponho conteúdo lá para dentro, né? Então tem uma série de outras coisas que a gente vai estudar ainda dentro dessa aula, tá bom? Então, se eu quisesse trocar essa página para começar a ser útil, né? Eu quero servir uma página que é minha, né? Minha página pessoal. Então eu crio um arquivo index.html no meu diretório de trabalho aqui, e eu quero vincular esse cara lá para dentro. Por quê? O container também ele tem um isolamento de file system. O file system do container é isolado, tem uma raiz separada da minha raiz do host, né? Então, os arquivos que o meu host conhece, o container Docker não vai conhecer. E os arquivos que o container Docker conhece, a minha máquina não vai conhecer. Então, como é que eu faço para vincular essas coisas também? Eu consigo fazer alguns arquivos lá para dentro, jogar uns caras lá para dentro, vincular de alguma forma. Então, eu passo essa flag --volume no mesmo comando. E esse cifrão entre parênteses PWD é só porque, para facilitar um pouquinho, eu joguei um comando que diz qual que é o meu diretório de trabalho corrente, né? E /index.html, que é o arquivo que eu acabei de escrever, que tem esse myPersonalPage, e eu estou vinculando ele no mesmo esquema. Alguma coisa, 2 pontos, alguma outra, e essa alguma coisa representa alguma coisa dentro da minha máquina local, dentro da host, e o 2 pontos representa alguma coisa no container. Então, no comando anterior, a gente tinha visto esse 8080, que era a porta local e a porta do container. Aqui eu tenho um endereço no file system local apontando para um endereço no file system interno do container. E essa pasta aqui é só porque eu olhei nas configurações do Nginx qual que é o caminho que ele usa para servir, tá certo? Vocês não precisam se preocupar muito com ela. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo? Cria esse volume, cria esse vínculo de file system entre esse arquivo aqui, que está nesse caminho, e este arquivo aqui, ou seja, meio que copia lá para dentro, né? E aí, nesse momento, quando eu rodo o container, tem essa myPersonalPage. Opa, cliquei aqui sem querer. myPersonalPage aqui, que é o index.html que eu criei. Então, com essa flag aqui do Docker, vocês estão vendo como é que eu consigo vincular file system interno da minha máquina com o interno do container, tá certo? Vamos seguir. Para finalizar um pouquinho essa parte inicial dos comandos, vocês viram que basicamente tudo funciona na base de passar flags na linha de comando, né? Mas tem algumas flags que são interessantes, por exemplo, essa "-detach", né? Quando você quer rodar um comando e um container e você não quer que o seu terminal fique bloqueado com o output daquele container, você pode rodar com essa flag "-detach" e você vai descobrir que ela vai jogar o seu container em execução como um processo em background. Então o seu terminal fica liberado. Ela é super prática para alguns usos, né? Tem vários outros comandos que eu não vou abordar aqui, do tipo, se você jogar para o background, como é que você pega o output os logs, né, que ele está escrevendo na tela. Você consegue pegar Docker Container Logs, essa é a hipótese, mas depois eu vou sugerir que vocês encontrem isso na documentação. E para ver quais são os containers que existem e que estão rodando, vocês podem rodar um Docker Container LS. O Docker Container LS vai dizer quais são os containers que estão criados e rodando ativamente, com algumas outras configurações, do tipo, quais são as portas que estão vinculadas, quais são os volumes, há quanto tempo ele está criado. Se você quiser, inclusive, saber aqueles containers que estão criados, mas não necessariamente estão rodando, você pode passar esse "-a", que é a mesma abstração do ls do shell mesmo, né? Se você rodar um ls, ele mostra os arquivos, ou um ls-a, ele mostra todos os arquivos, incluindo os ocultos. Então aqui a abstração é meio essa. Com o "-a, ele vai mostrar também aqueles que não estão em execução, mas que estão criados. Então eles voltam, pegam 2 life cycles, tá certo? Vamos parar um pouquinho. Foi um monte falei um monte de coisa, foi um monte de comando. O que eu quero mostrar para vocês em essência? Eu não quero que vocês saiam daqui decorados com nenhum desses comandos, porque esses comandos vocês podem sempre consultar na documentação, consultar nesses slides. Quero que vocês entendam essa motivação, essa essência de que o container é uma coisa separada da sua máquina. Apesar da sua máquina estar hospedando um container, ele está completamente isolado. Ou seja,
Se você tiver um container na sua máquina, você tem uma linguagem de programação instalada, por exemplo, uma linguagem que você gosta aí bastante. Se você acessar um container, não necessariamente essa linguagem vai estar lá dentro. Você precisa garantir que ela esteja instalada. Se a sua linguagem está instalada no container, não necessariamente ela está instalada na sua máquina. As coisas são separadas. Os usuários são separados, o file system é separado, os processos rodando são separados. Então, você pode até pensar que é como se fosse uma máquina separada, tá bom? E que ela tem um ciclo de vida próprio. E que você consegue conversar com ela, você consegue fazer vínculos de portas, de arquivos, você consegue passar variáveis de ambiente, tem uma série de coisas que você consegue fazer, tá bom? Então, essas primeiras interações, o meu objetivo era, quero que vocês entendam mais ou menos o que a gente pode fazer com um container. Primeiras coisinhas, tá bom? Essa é a primeira parte da aula. Então agora, a gente vai falar sobre uma parte mais legal. Por enquanto, a gente só trabalhou com containers que a gente não configurou eles, né? A gente só pôs eles para rodar, eles já existiam em algum lugar, né? Então vamos entender um pouquinho melhor como funciona isso, tá bom? Então, vamos lá, para a parte de criando os próprios containers. O que são containers na prática, né? Um container, ele é um processo em execução, eu sei que isso é até redundante, porque processo é sempre em execução, mas eu quis destacar isso. E este processo roda instruções definidas em um pacote que é um pacote executável. Esse pacote a gente chama de imagem, tá bom? Então a imagem é esse conjunto de regras e instruções que diz tudo que o seu container tem que fazer. Mas a imagem por si só não é o container, porque a imagem ela é apenas executável. Quando você coloca a sua imagem para executar, você tem lá um container funcionando. Tudo bem? Então isso tem um pouco até uma analogia interessante, é a mesma diferença entre um programa e um processo. Qual é a diferença de um programa para um processo? Um programa é uma coisa estática, é um código, ele está pronto para executar, mas ele não está sendo executado. O processo, não. O processo ele está executando, ele está rodando na sua máquina, tá certo? É meio que essa a ideia. E o nome da sessão, então, de fato, seria criando as próprias imagens, porque é isso que a gente quer fazer. O container a gente cria, põe para rodar a hora que a gente precisa, mas a imagem que é o que tem importante, a imagem que está as instruções, tá certo? Então, a imagem, como que você cria? O que você tem que estar pensando para criar uma imagem? Ela deve conter tudo o que for necessário para rodar a sua aplicação. Ou seja, a imagem, ela é esse pacote completo. Pensa que a imagem é tipo... Eu gosto de pensar nisso, é super viagem, mas em desenho animado, às vezes a gente via aquelas coisas, o personagem ia acampar e ele levava, tipo, tirava do bolso um negocinho que tinha um botão, ele apertava o botão e de repente era uma cabana inflável que tinha um único botão e se apertava e estava tudo pronto na sequência, né? A ideia da imagem é exatamente isso, você tem que construir essa coisa, que tem um botão basicamente de play e que a partir do momento que você clica nele, tá pronto, tá completo para sua aplicação. Ou seja, sua aplicação precisa de um runtime, ela precisa de um ambiente, variáveis de ambiente, ela precisa do seu código-fonte, precisa de dependências externas, comandos para vincular essas coisas, enfim. Tudo que a sua aplicação precisa para executar tem que estar dentro da sua imagem configurada, tá bom? Essa é a ideia que a gente tem que ter em mente quando a gente for criar a nossa própria imagem. Então agora vamos dar um nome próprio aqui para a sessão, tá certo? Que é criando as próprias imagens. A gente já sabe que o container é só a execução da imagem, então vamos aprender a criar imagem, né? Então, um pouquinho mais de detalhe sobre imagens, coisas que eu falei que eu já ia falar na sequência. Nos comandos anteriores, a gente falou sobre o Nginx Alpine, e eu não falei muito o que era isso, né? Nginx Alpine é a especificação de uma imagem. A gente tem essa imagem, que a equipe do Nginx disponibilizou, e eles disponibilizaram com essa tag do Alpine, que é uma espécie de um Linux minimal, para rodar coisas, que é super convencional para rodar coisas em container. Então a gente usa ele como imagem para execução dos nossos containers que a gente criou até agora, tá bom? Aí como é que esse pessoal criou essa imagem? Basicamente, eles definiram essa imagem a partir de um arquivo de configuração chamado Dockerfile. A Dockerfile é um arquivo, esse é o nome mesmo, não tem nenhum tipo de extensão, tipo um Makefile, qualquer coisa assim, a inspiração provavelmente inclusive é essa. A gente vai botar um conjunto de instruções ali ordenadas, que a partir de um ponto a gente constrói o container, ou a imagem, eu vou trocar bastante isso, tá? A gente constrói a imagem do jeito que a gente quer, com uma série de instruções, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar criar uma imagem que seja exatamente a que a gente estava usando, que o efeito final dela seja exatamente igual ao que a gente estava fazendo agora há pouco.
que tinha uma página pessoal de index.html que a gente copiava para um determinado lugar, tá certo? E o Nginx servia essa página automaticamente. Então, eu estou dizendo aqui, ó, esse arquivo aqui embaixo na esquerda é a minha Dockerfile para essa imagem específica. Então, eu estou dizendo lá, from Nginx Alpine, ou seja, eu vou construir em cima dessa imagem que já está pronta. Isso é legal, porque as imagens elas são organizadas em camadas, então eu sempre consigo colocar uma camada e colocar mais camadas em cima e ir construindo a partir de outras camadas. Então, toda a imagem é possivelmente uma escadinha para a construção de uma nova imagem que você queira customizar. Então, eu coloco esse comando from, que basicamente define essa base de criação da sua imagem. From Nginx Alpine. O que eu faço? Próxima instrução. Copia o arquivo index.html, que está no mesmo diretório da Dockerfile, tá bom? Copia para esse endereço aqui, user share nginx html index.html. Ou seja, este arquivo aqui na esquerda está na minha máquina local e este arquivo na direita eu quero que fique armazenado no file system desta imagem. Ou seja, que quando esse container estiver em execução, quando essa imagem estiver em execução dentro de um container, vai ter um file system e eu quero que fique armazenado lá dentro desse caminho aqui que está na direita, tá bom? Simples assim. O que eu faço? A partir dessa Dockerfile, eu vou no diretório que eu estou com esse arquivo e falo para o Docker construir. Então vai lá, Docker image, build, a partir do diretório local, uma imagem. E eu vou dar uma tag para ela. Esse "-t" é de tag, pode ser "-" também. E eu estou chamando de my nginx image. Eu chamei de my nginx image só para desambiguar e tirar qualquer tipo de dúvida de que esta é a minha imagem, tá bom? E aí, ele vai começar a construir, você vai ver que isso que eu falei que é organizado em camadas, cada passo se torna uma camada, né? Cada comando gera uma nova camada. O log desse comando aqui, ele vai te mostrar, ó, step 1 de 2, from não sei o que, step 2 de 2, copy não sei o que para não sei o que lá. E ele vai te dizendo isso à medida que ele vai construindo. E no final, ele vai falar, beleza, sua imagem está construída. E como é que eu vejo essa imagem construída? Bom, eu quero ver essa imagem rodando, né? Então, vamos criar um container para ela. Docker container run. Aí aqui eu chamei o nome ligeiramente diferente, de novo, para não ter nenhum tipo de ambiguidade. My Nginx Container. Eu estou chamando o container de My Nginx Container. Estou fazendo aquele vínculo de portas. Eu não preciso mais fazer o vínculo de file system. Por quê? Porque eu já copiei o arquivo lá para dentro, tá certo? Eu estou mandando rodar no modo detached, ou seja, em background, né, em segundo plano. E qual que é a imagem que eu estou usando? Essa My Nginx Image. Essa que eu acabei de criar, tudo bem? Então eu dei esses nomes meio verbosos justamente para desambiguar qualquer dúvida que possa ter. Quando eu faço isso, é exatamente a mesma experiência de eu ter feito esta situação aqui. Este comandão todo foi justamente para eu poder ter essa experiência de o Nginx servir essa página, certo? E aqui a gente construiu uma imagem que faz isso pra gente. Qual que é o benefício da imagem? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Mas vamos aprender um pouquinho mais de comandos aqui para imagens, tá bom? Aqui eu estou fazendo uma outra coisa. Vamos supor que eu tenho um numbers.txt, que é um arquivo de texto puro, que tem só alguns números que estão completamente desordenados. Eu tenho um sort.js, que é basicamente um scriptzinho que vai ler esse numbers.txt, ordenar e criar um novo arquivo que tem esses mesmos números, só que agora ordenados de forma crescente. E eu quero rodar esse cara, eu quero disponibilizar essa imagem, porque eu sei que isso aí é muito útil. Todo mundo sempre precisa ordenar uma lista de números de um arquivo texto puro, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, o comando from a gente já viu. Então agora eu estou usando uma outra imagem de base. Estou usando essa imagem de Node, é uma imagem disponibilizada pela equipe que desenvolveu a linguagem Node, também numa versão Alpine, porque ela é super pequenininha. Agora, esse comando workdir, ele é super importante. Por quê? Eu não sei qual que é o padrão, quando eu entro no container, em qual é o diretório que eu estou logado, vamos dizer assim, né? Qual que é o meu diretório corrente. Então, eu defino aqui o workdir para um diretório que seja seguro para fazer as coisas, que eu não seja, por exemplo, o root, né, a raiz. Então, eu crio, esse workdir funciona basicamente, vocês podem pensar que é um mkdir-p, ou seja, aquele mkdir que cria, mesmo que não existam os pais, e
seguido de um CD para esse diretório. Então o Workdir, ele cria o diretório e entra nesse diretório para você poder trabalhar, ser o seu diretório de trabalho. Aqui também eu quis copiar uns arquivos, a gente já viu como copiava, mas agora eu estou usando uma sintaxe um pouco diferente. Eu tenho 3 operandos aqui, né? Numbers, txt, sort.js e um ponto barra. O que isso significa? O copy, na verdade, do slide anterior, este copy aqui, ele recebia só 2 argumentos, e parece ok, você está copiando um arquivo de um lugar para outro, né? Mas na verdade, o copy ele faz um pouco mais do que isso. O copy aceita uma lista de argumentos, ele sabe que o último elemento dessa lista é o target, né, é o alvo da sua cópia dentro do container, mas todo o resto da lista são todos os arquivos que você quer copiar. Então, como eu passei 3 argumentos aqui, ele sabe que tem 2 arquivos do meu diretório local para serem copiados para o diretório corrente do container, ou seja, quando estiver construindo essa imagem, nesse diretório local que eu especifiquei aqui em cima, tá certo? E esse CMD? Esse CMD é um comando que gera muita dúvida, porque esse CMD define qual que é o comando padrão de execução do container. Não quer dizer que ele vai rodar esse comando em tempo de construção, tá? A gente tem um outro comando chamado run, depois a gente pode até comentar. O CMD só define qual que é o comando padrão, ou seja, se essa Dockerfile vai gerar uma imagem. Se essa imagem for rodada em forma de container e ninguém especificar nada do que você queira fazer, ele vai rodar esse comando aqui, node sort.js, tá certo? Isso é o que faz esse CMD, tá bom? Aí, de novo, a gente roda aqui, docker image build ponto com a tag myNodeSorter, tá bom? E para rodar, a gente pode rodar esse cara dessa forma. Por que eu passei esse menos V aqui, para fazer aquele vínculo de volume, né? Porque eu sei que o sorter, esse sort.js, vai criar um novo arquivo. Então eu vinculei o meu diretório corrente. Eu não preciso vincular só arquivos, eu posso vincular diretórios. Por isso que está isso aqui. Eu vinculei o diretório atual com esse user source sorter, que é o diretório que eu criei dentro do container. E agora tudo que surgir novo pelo lado do container, a minha máquina atual também vai poder acessar. Então o que é o legal disso aqui? Aqui eu também estou mostrando a criação de uma imagem que resolve um problema para mim, de modo que eu não precise nem ter o Node instalado na minha máquina. Eu posso ter só o Docker. E aí eu rodo esse programa que está prontinho, ele faz o que tem que fazer dentro desse ambiente isolado, e o output é escrever esse arquivo para mim. Então eu tenho o arquivo de volta na minha máquina porque eu fiz o volume, esse vínculo de volume aqui, tá bom? 2 outros comandos também interessantes que usa-se bastante para fazer construção de imagens é esse comando aqui de env, que ele define variáveis de ambiente. Então aqui eu passei uma série de variáveis também usando a mesma lógica aqui do contrabarra para quebrar a linha, né? Mas você pode passar uma lista de chaves e valores nesse formatinho. Então, por exemplo, a porta que eu quero acessar no meu, por exemplo, eu quero configurar que o meu web server rode na porta 3000, ou que o host vai aceitar conexões de qualquer lugar. Isso aqui são coisas clássicas para quando está desenvolvendo o Node, por exemplo. Eu faço isso bastante, né? E um outro que é o expose. O expose é um comandinho para justamente deixar uma porta do seu container aberta, porque talvez o host queira fazer aqueles vínculos que nem a gente viu anteriormente, tá certo? Então, na imagem do Nginx, por exemplo, tinha, se vocês pegarem o Dockerfile, vocês vão ver em algum lugar, expose 80, porque vai ter a porta 80, vai estar exposta ali para aceitar conexões, tá certo? E o legal é, quando você define o env, ele já em build time tem você tem como acessar esses valores. Então, se você definiu essa variável port aqui, você já pode usar ela dessa forma aqui embaixo. Tá certo? Mas enfim, isso aqui eu trouxe alguns comandinhos bem simples. Não, de longe não tem todos os comandos aqui, falta um monte de comando pra gente falar, mas é só para dar uma intuição, tá bom? Para vocês terem uma noção do como que funciona essa Dockerfile, tá bom? Legal. Eu falei que criar a imagem era legal e falei que era útil, mas por que é útil, né? É útil em que contexto, né? Porque você pode compartilhar as suas imagens com outras pessoas. Assim como a gente estava usando até agora a imagem do Nginx e a imagem do Node, alguém compartilhou isso em algum lugar, né? Então, o Docker Hub, que é o que a gente vai falar aqui, é um pouquinho essa ferramenta para isso. Então, vamos lá. Compartilhando imagens no Docker Hub. O que é o Docker Hub, né? Ele é um Container Registry, esse é o termo adequado.
para essa ferramenta. O que significa? Ela é uma espécie de repositório de imagens. Repositório no sentido de ser um lugar que agrupa, que coleta, que você pode fazer uma coleção de imagens, tá certo? E aí você pode usar ele para, por exemplo, buscar imagens, que nem a gente fez aqui com o Nginx, com o Node, a gente vai fazer ao longo do curso com o Mongo, com o Nats, enfim, com diversas outras ferramentas que você precisar. Você pode sempre dar uma olhada lá no Docker Hub para ver quais são as imagens que estão disponíveis. Depois, quando você clicar numa imagem, sempre vai ter uma mini documentação de como usar, essa coisa toda. Então as informações todas estão sempre por lá, assim. E qual que é o outro lado, né? O outro lado é que você pode compartilhar suas próprias imagens. Então, vocês vão ver que hoje, aqui nesses slides, mais para frente, tem imagens que eu mesmo criei e disponibilizei lá no Docker Hub para todo mundo poder usar, porque a gente vai, daqui a pouquinho, usar algumas coisinhas quando for falar sobre gerenciar múltiplos containers, tá bom? E vamos ver um pouquinho só como é que a gente faz como é que funciona esse fluxo de compartilhamento no Docker Hub, né? Então, como é que você pode usar outras imagens? A gente já viu bastante formas aqui, né? Quando você tem uma Dockerfile e você faz from imagem tag, você está especificando uma imagem lá do Docker Hub, por exemplo. Que o padrão do Docker é acessar o Docker Hub. Você pode até configurar para outros containers registry que sejam mais, por exemplo, privados, né, da sua empresa. Se você não quer disponibilizar suas imagens abertamente, porque você sabe que a imagem contém tudo que sua aplicação precisa para rodar, inclusive a própria aplicação, você não vai querer disponibilizar isso se você é uma empresa de código fechado. Tá certo? Então você pode ter um container registry, você configura, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas só para vocês saberem que existe. Então quando você faz esse from image tag aqui, você está basicamente buscando uma imagem lá no Docker Hub. Quando a gente fez Docker Container Run, várias outras opções, e passava Nginx Alpine, por exemplo, a gente também estava falando, Docker, pega essa imagem lá do Docker Hub e roda ela para mim. Às vezes você não quer ela já botar para rodar aqui direto, às vezes você só quer ter ela na sua máquina local, meio que baixada, vamos dizer assim. Então você faz lá um Docker Image Pool. Então ele só vai bater no Docker Hub, baixar a imagem para você e ela já está no seu computador armazenada. Quando você quiser criar um container com ela, ele não precisa baixar e rodar, ele só roda porque já está baixado, tá bom? E como é que você faz para compartilhar suas próprias imagens? Primeira coisa, você vai lá no seu container registry de preferência, talvez o Docker Hub mesmo, você vai criar uma conta para você, e aí, quando você tiver com a sua conta criada, você vai rodar o comando na sua máquina chamado Docker Login. Bom, ele vai fazer login, não preciso falar muito mais coisa, certo? Quando você tem a sua imagem pronta e o seu Docker foi feito login, você pode fazer um Docker Image Push com a sua imagem. A única coisa aqui talvez você tenha que renomear a sua imagem, que nem a gente criou lá o My Nginx Image, agora há pouco, certo? Eu não posso fazer simplesmente isso para dar push, eu tenho que renomear a imagem para ter o meu nome de usuário antes, / o nome da imagem. Tá bom? Para ele saber para onde que ele vai puxar, e aí essa imagem ela vai ficar com o nome, com um namespace na frente. Isso aí é por umas questões de fazer distinção entre imagens oficiais e não oficiais, extraoficiais, para facilitar um pouco isso, tá bom? Mas aí depois a gente procura na documentação junto como é que faz para renomear a imagem, essa coisa toda. Tudo bem? Então, quando você faz um Docker Image Push, você mandou a sua imagem lá pro repositório do Docker Hub e ela está disponível para quem quiser baixar, dar estrela, compartilhar e usar nos projetos, tá bom? E agora chegamos na parte mais legal da aula, a gente já está com 37 minutos, eu não quero me alongar muito, mas essa parte é bastante importante. Então também estou fazendo esse preâmbulo aqui justamente para a gente refrescar um pouquinho a cabeça, porque de novo, bastante conteúdo, bastante coisa abstrata, mas vamos com calma, o material está registrado, voltem depois aqui para a gente entender um pouquinho melhor e para vocês irem manipulando com essas coisas no tempo de vocês, nas máquinas de vocês. Beleza? Mas a gente sabe que a gente está falando de sistemas complexos e não tem como fazer um sistema complexo com uma única imagem. Se você estiver fazendo, você está fazendo alguma coisa errada. Então, como é que você gerencia várias imagens para poder botar essas imagens para rodar em múltiplos containers, né? Uma das formas mais acessíveis, dicas de passagem, é usando o Docker Compose, que é uma segunda ferramenta. O Docker Compose ele é um utilitário em cima do Docker, que visa facilitar a gestão de containers. Ele, por si só, não tem nenhuma lógica de Docker. Ele fala com o seu servidor de Docker, com o seu daemon de Docker local, e a partir, então, de um arquivo de configuração, ele consegue rodar um monte de comandos para você, que é muito mais prático. Vocês vão ver já quão prático é isso.
Mas enfim, que tipo de gestão que ele faz para você? Ele permite você criar, rodar, parar e limpar os containers de uma maneira muito simples. Ele permite, a gente nem falou isso, né? Mas por padrão existem redes virtuais do Docker, né? Que nem eu estava falando, quando você roda, você tem até que vincular as portas, porque são coisas distintas. Mas se você quiser colocar vários containers para rodar em um único sistema, talvez você queira que eles estejam na mesma rede, mesmo que seja uma rede virtual. Se você estiver usando o Docker puro, você vai ter que criar essa rede na mão, colocar cada um dos containers lá dentro. Isso dá um trabalho, certo? O que o Docker Compose faz para você, ele também posiciona de imediato esses containers na mesma rede virtual. Ele faz a gestão de volumes, de cache, enfim, de várias outras coisas aí que eu nem entrei em muitos detalhes, realmente só para dar uma noção básica do que o Docker Compose faz, tá certo? Então, a partir de um arquivo de configuração, você vai rodar um comando que é super simples, e aí você vai ter o seu container rodando, ou o seu conjunto de containers rodando e gerenciando para você. E executando, conversando para você. Então aqui eu trouxe um exemplo deste Docker Compose.yaml, que é esse arquivo de configuração, tá certo? Este é uma linguagem, bom, ele está em YAML, é uma linguagem diferente do Dockerfile, ele não, é importante a gente distinguir essas coisas. E esse exemplo aqui a gente está usando dois containers, um chamado front e um chamado back. Então, primeira coisa eu disse qual que é a versão da especificação da Docker Compose que eu estou usando, 3.7, isso aqui talvez se vocês não usarem, talvez ele consiga inferir, eu uso sempre por padrão para garantir que está dentro da especificação que eu sei na minha cabeça. E aqui eu estou dizendo quais são os serviços que eu quero que suba. Então, o que ele entende por serviço? É meio que essa abstração em cima de um container, porque uma das coisas que o Docker Compose poderia fazer é até criar cópias e gerenciar isso para você, mas a gente não vai usar o Docker Compose para isso, tá bom? Mas enfim, você pode pensar que cada um desses serviços é um tipo de container. O tipo de container back, eu estou dizendo qual que é a imagem base dele. Essa imagem, João Daniel /complexos Docker back, tá certo? Essa imagem está lá no Docker Hub. Se vocês quiserem acessar agora, vocês vão conseguir olhar lá, né? E o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo que esse ports, com esse comando ports, eu estou passando para ele uma lista de portas que eu quero vincular. No caso, é uma lista com um único elemento. Eu quero vincular a porta 3001 da minha máquina local com a porta 3000 do meu container. Por quê? Porque eu sei, como eu codei esse sisteminha que está aqui dentro, eu sei que ele está respondendo na porta 3000, o back, tá bom? Então eu fiz esse vínculo aí. A ideia desse ports, ela é muito semelhante com quando a gente rodava docker run com menos publish, ou com "-p". É meio que a mesma coisa, tá certo? Então, inclusive a ordem dos parâmetros funciona da mesma forma. Primeiro máquina local, 2 pontos, máquina container, tá certo? E qual que é o outro tipo de container? Esse aqui eu passei um pouquinho mais de coisa. Eu passei uma imagem, né, a gente já viu, eu passei também uma porta, eu vinculei a porta 3000 da minha máquina com a 3000 do container. Não tem problema 3000 e 3000 aqui pelo lado dos containers, porque são dois containers distintos, cada um tem a sua própria porta 3000. O problema está do lado esquerdo, que eu não poderia fazer a mesma porta aqui, porque senão esses aqui são da minha máquina local. Minha máquina local só tem uma única porta 3000, então eu joguei um na 3000, outro na 3001, tá certo? Que mais que eu passei aqui? Eu passei esse depends on. Esse depends on é um comando que eu estou criando eu estou dizendo qual que é a ordem no qual o Docker Compose tem que criar os containers para mim. Então eu posso criar esse tipo de dependência. Por quê? Porque eu queria que o back ele é independente, o front vai puxar dados do back, tá certo? Então eu queria que o front rodasse só quando o back já estivesse rodando. Então eu estou botando o depends on, e aí o Docker Compose vai analisar esse arquivo e vai falar, legal, este container front está dependendo do container back. Então roda primeiro o back, depois roda o front. É basicamente para isso que serve. Ele não garante que o seu container o código dentro do seu container está executando, mas ele garante que ele criou o seu container antes para você. E esse environment, eu consigo ter uma porta de acesso para mandar variáveis de ambiente. Então, pela configuração desse repositório do front aqui, desse código do front, eu tenho uma variável de ambiente que diz onde que está, qual que é o endereço do meu back, tá certo? E aí eu estou passando, como eu estou num servidor local, eu estou passando que é no localhost 3001. Por que 3001? Porque eu estou expondo e vinculando o meu container do back na porta 3001 do meu local, tá certo? Então, quando esse front estiver rodando, ele vai ser servido uma aplicação JavaScript para o meu browser. Então o meu browser vai fazer a requisição. Então eu tenho que pensar como o meu browser e
o meu browser ele só precisa saber que é localhost 3001, beleza? Então ele vai injetar essa variável backend URL dentro das variáveis de ambiente do container de front, tá bom? Então isso, assim, talvez seja bastante coisa para olhar hoje, mas olha aqui, isso é super fácil de compartilhar. Olhando esse arquivo aqui, ele é um arquivo simples de entender, não é muito complexo, é fácil de compartilhar. Isso aqui é versionável junto com o código da sua aplicação, então pode ir para o seu repositório Git, por exemplo. Todo mundo tem acesso e agora a gente vai ver a beleza do Docker Compose. Por quê? Como é que eu faço para subir todos os meus containers? No diretório que está o meu Docker Compose.yaml, eu posso rodar esse comando, Docker Compose up. Ele vai ler o arquivo e o arquivo já está dizendo tudo que ele precisa. Tudo. Toda a configuração para rodar esses containers. Então é um comandinho, Docker Compose up, não tem flag. Quer dizer, você até pode passar outras flags, mas você não precisa, porque todas as informações de flag do Docker já estão no Docker Compose.yaml, tá certo? E aí ele vai criar todos os containers para você. Antes ele vai ter criado todas as redes virtuais. Se você criar alguns outros volumes, ele vai garantir que isso vai ser feito da maneira correta. Enfim, todas as coisas que você precisaria, ele vai fazer aqui. Talvez se você estivesse usando o Docker normal, você tivesse que criar uma rede na mão, colocar o primeiro container lá dentro, colocar o segundo container lá dentro, passar uma variável de ambiente. Talvez você tivesse que fazer uma coisa mais passo a passo, manual. O Docker Compose te ajuda a fazer isso. E com os containers rodando, como é que você faz para limpar o seu ambiente? Né? Ou seja, para parar os seus containers, para inclusive parar e remover os containers. Você pode rodar um Docker Compose Down. Ele faz o stop e o RM para você. Inclusive, não esqueçam de dar Docker Compose Down, tá? Fica aí uma dica já para os próximos momentos, tá bom? Então, passou bastante, a aula foi compridinha, 45 minutos que eu tô falando direto aqui, mas eu reforço, voltem lá. Bom, deixa eu deixar aqui a frequência, tão esperada a frequência, né, gente? Eu reforço, voltem nos slides, no momento que vocês estiverem com calma aí, peguem esses comandos, brinquem um pouquinho, vai dar alguma coisa errada, escreve pra gente no Discord, talvez até, se você encontrar um erro, alguém consiga te ajudar, mesmo que seja algum outro aluno, porque eu sei que o pessoal aqui tem diferentes níveis de conhecimento de Docker. Então a ideia era realmente dar esse panorama, essa motivação, para vocês entenderem um pouquinho o fluxo. E lembre, eu falei de duas ferramentas. Eu falei de Docker e de Docker Compose. Elas são duas ferramentas distintas, tá bom? Então, beleza, eu vou continuar compartilhando, mas eu vou parar a gravação. Deixa eu